Imagina só, de repente, surge uma nova lei que pode tirar 10% dos lucros distribuídos por um negócio. Pois é, isso aconteceu, mas uma batalha judicial acaba de virar o jogo. Vamos entender direitinho que história é essa? É isso mesmo? Uma nova lei criou, do nada, um imposto de 10% sobre a distribuição de dividendos. Uma coisa que para muitas empresas era totalmente inédita. Só que como a gente vai ver, a história não é tão simples assim não. E o motivo é esse aqui. Uma decisão judicial lá em São Paulo simplesmente suspendeu a cobrança para uma empresa do Simples Nacional. E por que isso é tão importante? Porque abriu um precedente, um caminho que pode mudar tudo para milhares de negócios. Ok, vamos mergulhar de cabeça nessa decisão que pegou muita gente de surpresa e entender o que ela significa na prática. O caso em questão foi um mandado de segurança, que acabou se tornando o primeiro grande teste de força contra essa nova regra. E claro, com toda a razão, está chamando a atenção do mercado inteiro. Tá, mas afinal, que imposto é esse que está causando tanta polêmica? Vamos dar uma olhada nos detalhes. Essa lei, de número 15.270, mudou uma regra que já era bem antiga. Antes dela, a distribuição de lucros para os sócios era, na maioria das vezes, isenta de imposto de renda. Agora, essa isenção foi por água abaixo. O primeiro gatilho para esse imposto é mensal. Ou seja, se uma empresa paga para um único sócio mais de R$50 mil em dividendos dentro de um mesmo mês, pronto, o imposto de 10% já incide sobre o valor que passar desse teto. E tem também um segundo gatilho, que é anual. Se os pagamentos de uma mesma empresa para uma mesma pessoa ultrapassarem R$600 mil ao longo do ano, a regra também vale. E olha só como isso funciona na prática. Quando o limite é ultrapassado, a responsabilidade cai toda no colo da empresa. É ela quem tem que segurar os 10% e repassar para o governo. Quer dizer, o dinheiro já sai mordido do caixa antes mesmo de chegar na mão do sócio. Agora, o ponto que deixa essa história realmente interessante é o motivo pelo qual as empresas do Simples Nacional acreditam que não deveriam pagar esse imposto. Elas têm, digamos, uma carta na manga. E não é só sobre ter menos papelada, viu? O Simples Nacional é um sistema tributário completo, que tem uma proteção especial na própria Constituição para incentivar os pequenos negócios. E é por isso que ele tem regras tão específicas. E essa citação ilustra isso perfeitamente. Esse tratamento especial não é um favor, de jeito nenhum. É um direito que está lá, na lei máxima do país. E é aqui que a gente chega no coração do problema. É uma verdadeira briga de lei contra a lei. E tudo se resume a uma questão de hierarquia. O argumento principal é o seguinte: a lei que criou o Simples Nacional é o que a gente chama de lei complementar. Pensa nela como uma lei mais forte, mais robusta, porque a própria Constituição exige que um assunto como esse seja tratado por ela. Já a lei nova, do imposto, é uma lei ordinária, que está um degrau abaixo nessa hierarquia. A tese é que uma lei menor não pode atropelar uma lei maior e mudar as regras do jogo. E foram exatamente esses os pontos que convenceram a juíza a dar a liminar, que é uma decisão provisória, sabe, para suspender o imposto na hora. Ela concordou que a nova cobrança feria essa proteção constitucional que o Simples Nacional tem. Certo, mas e na prática? O que tudo isso significa para as finanças e para a estratégia de quem tem uma empresa? Vamos ver os números e as opções que estão na mesa. Dá uma olhada nesse exemplo. Uma pequena empresa que distribui R$100 mil por mês para um sócio. Com esse imposto, seriam R$5 mil a menos no bolso dele, todo mês. No final do ano, isso dá R$60 mil. O impacto é bem direto e bem pesado. Mas muito cuidado aqui. Aquela decisão que a gente viu só vale para a empresa que entrou na justiça. Para todas as outras, a Receita Federal ainda pode cobrar o imposto e com multa e juros em cima. O risco é real e não dá para ignorar. Então, que estratégias as empresas podem usar? Basicamente, existem dois caminhos. Um é o preventivo, entrar com um mandado de segurança para já garantir o direito de não pagar o imposto. O outro é o repressivo. Se a empresa for autuada, aí a briga vai ser para contestar essa cobrança na justiça. É importante lembrar que essa decisão judicial é só o primeiro capítulo de uma novela que promete ser longa. O que será que vem pela frente? Essa linha do tempo mostra bem. A liminar foi só o primeiro passo. O governo com certeza vai recorrer, o caso vai subir para tribunais superiores, como o Tribunal Regional Federal, e pode sim chegar até os tribunais em Brasília, o STJ ou o STF. Uma decisão final, que valha para todo mundo, essa ainda vai demorar um bocado. Então, o que fica, por enquanto, é que apesar dessa decisão inicial ser uma ótima notícia, a questão está longe de ser resolvida.
A palavra de ordem agora é cautela e um bom planejamento. No fim das contas, esse caso todo joga luz sobre uma pergunta fundamental. Esse escudo de proteção que a Constituição dá para as pequenas empresas, ele é forte o suficiente para aguentar o tranco de novas leis tributárias? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de milhares de negócios no Brasil.